A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, vamos abordar um vídeo hoje muito importante. Eu estava aguardando este momento para compartilhar com a nossa querida Irmandade. E o tema hoje é um tema muito, vamos dizer, polêmico. Vai alcançar toda a nossa querida Irmandade e vai alcançar pessoas que não são crentes, irmãos. Pessoas católicas, irmãos, e diversas denominações. Este vídeo não é só um vídeo direcionado à nossa Irmandade, mas num todo. Eu espero que esse vídeo tenha bastante visualizações e eu quero que a nossa querida Irmandade ouça um áudio nos enviado por nosso querido irmão Tomazelli aqui para o canal, irmãos, referente o conselho sobre o narcisismo dentro da igreja, fora da igreja. Quando eu falo dentro da igreja, não é na congregação, não é na Assembleia de Deus. O modo de eu falar dentro da igreja é com o povo dentro da igreja, né? Em seus lares. Hoje em dia, irmãos, é difícil, é bem difícil nós olhar para a cara de uma pessoa que está dentro da igreja e realmente nós saber, né, 100% sobre a conduta cristã dele. Porque nem todo sorriso, nem todos tapa nas costas, né, fala mansa, né, a pessoa chega com, né, querido, amado, né, e a gente vai acreditando. Logicamente que nós temos os irmãos que nós temos comunhão, que nós sabemos, né, que são verdadeiros servos e servas de Deus, temente a Deus. Mas tem alguns que nós vamos ficar aí a desejar, né? Será se essa pessoa é um cristão ou não é? E nós vamos falar sobre o narcisismo hoje, irmão. O fato que está aí chocando o mundo, o narcisismo, né? Sabendo em que creio que o primeiro narcisismo foi aonde? Né? Mediante uma irmã, conversando com uma irmã, eu achei interessante esta parte. O primeiro narcisismo foi lá no céu, entre o diabo, Lúcifer, que era anjo de luz, e Deus, né? Ele quis então mandar, quis ordenar, né, irmãos? Faça o que eu quero. E isso acontece nos lares cristãos, nos lares que não são cristãos, né? E é uma prática que está acontecendo, irmãos, e que muita gente está procurando as psicoterapeutas, psicólogos, psiquiatras. E muita gente tem sequela, irmãos. Isso, tem sequela do passado, do que passou. Quando era criança, uma mãe narcisista, um pai narcisista, um irmão, um tio. Alguém que machucou, alguém não fisicamente, né? Porque se machuca fisicamente, deixa uma marca no corpo, mas depois desaparece. Mas quando marca a pessoa moralmente, não desaparece mais, irmãos. E nós vamos ouvir, eu não vou ir adiante que né, explicando, senão o áudio fica muito comprido. Mas eu vou deixar aqui nosso querido irmão Tomazelli, Deus abençoe grandemente o irmão, né? Deus abençoe grandemente a nossa querida irmã Sheila Torino, psicoterapeuta, que nós estamos com um trabalho maravilhoso com a irmã, está dando resultado. Irmãos, é tão bom quando a gente faz um trabalho e fica sabendo que aquele trabalho está sendo útil, está ajudando, está colaborando, né, irmãos? Porque quando nós vamos buscar a palavra de Deus na congregação, Deus fala com a nossa alma, Deus alegra o nosso coração. Mas tem pessoas, irmãos, que está doente na carne, na mente, no psico, irmãos. É difícil. Você vê uma pessoa
um transtorno, depressão, vê uma pessoa, ah, a pessoa fica, parece eufórica, tem uma outra palavra que eu queria colocar aqui, né? Com ansiedade, melhor dizendo. E você fala, poxa, mas aquela pessoa não tinha que ser assim, e nós vamos julgar a pessoa, mas nós não sabemos o que aconteceu realmente com essa pessoa. Então aqui está os conselhos do nosso querido irmão Tomazelli para toda a nossa querida Irmandade, e não só a nossa querida Irmandade, para todos. Está aí o vídeo que eu lancei hoje às 4 horas da tarde, um vídeo pequeno da nossa irmã Sheila Tourino sobre nossa parceria, um relato muito, né, emocionante. Todos os relatos eu vou colocar em segunda-feira e em sexta-feira a partir das 4h30 da tarde, para a Irmandade acompanhar, tá bom? Bom, vamos ouvir? No finalzinho eu venho aqui me despedir de todos vocês, tá bom? Vamos lá? Queridos, Deus seja louvado. Amém. Amém. Nós vamos aqui, irmão, aproveitar esse espaço que seria para a testemunhança. A Irmandade terá a liberdade para testemunhar nos próximos cultos. Mas nós vamos falar, irmão, aqui um pouquinho sobre uma condição de uma enfermidade. Falamos em enfermidade porque ela é uma condição psicológica que tem até um CID. E o CID, o que é, irmão? É a identificação, né, que é feito pelo Conselho Regional de Medicina sobre as enfermidades existentes sobre a face da Terra. E uma das enfermidades, irmãos, emocionais e psicológica, que tem feito um grande estrago no meio das casas, das famílias, das pessoas, irmãos, dos filhos, principalmente de casais, é uma situação em que a pessoa, geralmente, ela não se reconhece que ela é dessa maneira. Mas os irmãos vão observar que naquilo que nós vamos comentar hoje aqui com essa querida Irmandade, irmão, muitos estão vivendo essa situação. Qual é a situação? É sobre o narcisismo, irmão. Os irmãos terem uma ideia, o que é um narcisismo, irmão Tomazelli? Quando ouvimos falar esta pronúncia, né? Narcisismo, narcisista, né? Lembramos até do nazismo, né, irmão? Lembramos lá do passado do nazismo, que fez as pessoas, os judeus principalmente, sofrerem muito em relação à prisão, à câmara de gás, a sofrimentos adversos que mataram inúmeros judeus sobre a face da terra, né? Então, o Hitler era uma pessoa narcisista e por isso levou-se esse nome a este tipo de enfermidade. E quando nós queremos entender, irmão, o que é uma pessoa narcisista, e esse nome nasceu, na verdade, numa mitologia, numa famosa mitologia, né? Quando um indivíduo, né, qualquer, não vamos dar nome a ninguém, um indivíduo qualquer passou, irmão, perto de um lago, né? Vamos dizer, não passou perto de um espelho, não, passou perto de um lago, ele viu a sua imagem naquele lago, naquele rio, e ele se encantou tanto com a sua própria imagem, irmão, que ele viu ali refletida, que ele, irmão, ele se joga naquela água profunda, né? E de tamanha paixão em busca daquele ser perfeito que ele está ali vendo, irmão, e de tamanha perfeição que lhe chamou a atenção, que era a si próprio, ele se joga dentro daquelas águas, irmão, e ele dali nunca mais sai. Ele entra naquelas águas, irmão, em busca da sua própria personalidade, em busca da sua própria pessoa, irmão, e atrás daquela criatura tão bela, né, que ele olhou e se refletiu, irmão, e ele entra dentro dessas águas e ele não consegue mais regressar dessas águas. Irmão, desta forma que originou-se, né, diante desta situação que eu estou explicando aqui agora, da palavra grega, né, se originou esse personagem principal que hoje, irmão, nós tratamos como narcisista. É a pessoa que ela tem uma adoração por si própria. Ela adora a sua própria imagem. Ela adora as coisas que ela faz.
tudo que ela faz é elevado, tudo que ela faz é bom, tudo que ela faz é maravilhoso. E aquilo que os outros faz ou apresenta, ele menospreza, ele abaixa, ele não aceita, né? Porque ele quer ser o centro das atenções sobre aquela situação. Irmão, isso ele faz com que as outras pessoas sejam ignoradas, né? E as pessoas, irmão, começam a observar esses tais indivíduos, irmão, e começam a notar uma diferença, uma mudança, irmão, de comportamento. Mas, irmão, esse indivíduo, ele não aceita nenhum tipo de conselho e ele não aceita também crítica, né? E ele começa a se admirar profundamente, como se ele fosse o centro do universo. E eles querem também, irmão, que eu, que você, que nós, né, também o adoramos a ele como centro do universo. Se ele entra numa conversa, só ele que fala, né? Ele não dá oportunidade para outros falar. Se ele está realizando uma tarefa, a tarefa que ele está realizando, a dele é melhor, é muito mais bem feita do que qualquer outro profissional que esteja em sua volta. Dentro da casa, infelizmente, o narcisista, ele quer ser o centro da família. Ele quer que os filhos lhe dê atenção, que a esposa lhe seja atencioso, ou que o esposo lhe seja atencioso, criando ali também uma situação muito desagradável. Porque da vez o convívio ficar sadio, o convívio fica doente. Até as pessoas saudáveis que convivem com essa pessoa começam a ficar psicologicamente, irmão, afetados e enfermos. Porque aquela pessoa narcisista, ela faz de tudo para diminuir o seu cônjuge. Ela faz de tudo para diminuir aqueles que convivem com ela. Então ela nunca tem na sua boca uma palavra positiva, ela nunca tem na sua boca uma palavra para elevar a alta estima do seu cônjuge, do seu filho, dos seus próximos, do seu pai, da sua mãe, do seu amigo do trabalho. Não, o negócio dele é ele estar por cima de toda a situação e as pessoas estar sempre num nível abaixo dele. Então Veja bem, irmãos, vocês entenderam até esse trecho? O que é mais ou menos o narcisista, o que ele faz na casa dele, as pessoas que ele machuca. Uma família fica doente com o narcisista dentro de casa. Por isso que hoje nós temos casos e casos aí de pessoas fazendo terapia, né? E às vezes até voltando, né? No passado, quando sofria alguma, vamos dizer, abuso psicológico, irmãos. É muito forte isso, irmãos. Eu dei uma parada, uma pausa no áudio para interagir com a querida Irmandade, que eu também quero interagir com vocês. Isso daí é muito forte, irmãos. Vamos voltar ao áudio? Vamos lá. Esta é a função do narcisista, irmão. E o narcisismo, ele manifesta de diversas formas, irmão. Geralmente refletindo um comportamento egocêntrico, né? Que é o que nós estamos falando. Ele só vê ao lado dele. É o lado dele. A necessidade excessiva de atenção, de admiração, né? Ele se sente, irmão, carente desta atenção excessiva, de ser admirado, de alguém ficar atrás dele, ó, o dia inteiro batendo palma, né? Mesmo que ele está fazendo alguma coisa errada, as pessoas têm que dar para ele, irmão, aquele sentimento do que ele está fazendo é certo. Então esses indivíduos, irmão, narcisista, frequentemente eles exibem uma alta imagem, né, inflamada em si. Eles são cheios de si, né? Eles se sentem pessoas especiais, eles se sentem pessoas superiores a outras pessoas, né? E eles, irmão, têm uma condição que essa condição ela é terrível. Eles são muitas das vezes, irmão, e na maioria das vezes são insensíveis
aos sentimentos alheios, né? Eles não se comovem pelos outros, não. Eles não se condoem pelos outros, ele não está nem aí se o outro está chorando, se está rindo, ele quer se sentir bem. Ele se sentindo bem, o resto, ó, cada um tome conta da sua vida. Mas, irmão, nós falando sobre esse assunto aqui, sobre o narcisismo, que ele não está preocupado com os sentimentos alheios, essas pessoas, quando eles são narcisistas, eles levam para dentro do ambiente aonde eles passarem, irmão, coisas ruins. Por que eles levam as coisas ruins para dentro do ambiente? Porque na onde ele está, ele provoca uma tensão. Ele provoca nas pessoas um medo. Eles provocam na pessoa um pavor. Irmão, já pensou você trabalhar para um patrão narcisista? Quando ele abrir a porta, quando você escutar os passos dele, o barulho do carro dele, a pessoa já entra em pânico, ela entra em choque. Por quê? Ela sabe que daquela pessoa não vai sair nada que presta, não vai sair nada que produza nela coisa boa, só vai fazer ela ficar para baixo. Só vai fazer ela se sentir um nada. Tem pessoas que se sentem um verdadeiro lixo, irmão, quando está perto do narcisista, porque ele é tão cheio de si, ele é tão egocêntrico, que ele se acha superior a tudo e a todos, que ele consegue colocar na pessoa que é saudável, que a pessoa é a pessoa mais insignificante que existe sobre a face da terra. E isso é muito triste, irmão. Isso está acontecendo muito. Está acontecendo no meio nosso, está acontecendo no meio do povo de Deus, está acontecendo nesse exato momento dentro dos lares. Irmãs que estão sofrendo com homens narcisistas e homens que estão sofrendo na mão de mulheres narcisistas. Filhos que sofrem na mão de pais narcisistas e também muitos empregados que sofrem na mão de patrões que são narcisistas, irmão. E quando essas pessoas, irmão, elas entram com esta empatia na vida da pessoa, irmão, ela explora o relacionamento que ela está convivendo com a pessoa de uma forma superficial e manipuladora. Enquanto a coisa estiver boa para o lado dela, aí tá tudo bem. Quando a coisa não está boa para o lado dela, irmão, que ela precisa receber uma crítica para ela voltar a ter um raciocínio lógico, que ela está errada, ela não recebe a crítica, ela realmente, irmão, ela não aceita nenhum tipo de opinião, porque somente a opinião dela é que vale. E o que ela faz, irmão, quando ela recebe uma crítica ou uma opinião que ela está errada na visão ou naquilo que ela está fazendo? Ela vem com respostas, irmão, defensivas e até agressiva àqueles a quem a criticam. Por quê? Ela não aceita de maneira alguma, irmão, que a pessoa fale que ela esteja errada. Por exemplo, se eu errei aqui em alguma parte, eu não aceito que ninguém daqui me corrija. Sabe o que é isso? É ser narcisista. Porque todos nós, irmão, que somos disso aqui, ó, desta matéria chamado carne e sangue, estamos sujeitos a errar. Ninguém que está aqui, irmão, é superior a ninguém. Todos nós temos as nossas qualidades e os nossos defeitos. Todos nós temos coisas boas e coisas ruins. Começando de mim aqui que estou falando para os irmãos. Não pense os irmãos que eu estou num altar aqui de santidade, não, irmão. Não estou, não. Eu estou aqui servindo a Deus para buscar santificação junto com vocês. Mas o Tomazelli é um homem carnal, é um homem que tem sangue, é um homem que tem sentimento, é um homem que, se não vigiar, erra constantemente. Por isso, irmão, que nós temos que fazer o quê? No que está escrito a palavra de Deus: orai e vigiai constantemente. Tem pessoa que ora, que é uma maravilha, ora o dia inteiro, mas não vigia um minuto. Não adianta orar, irmão, se você não vigiar. É melhor você fazer uma oração e vigiar 24 horas do que você fazer 20 orações e não vigiar um minuto. Porque tudo aquilo que você construiu na oração, por falta da tua vigilância, você joga tudo para fora. Você joga tudo para o chão. Você desmorona. Aí você quer cobrar do Senhor. Ah, mas eu estou orando. Mas você está vigiando? Você está vigiando as tuas ações? Você está vigiando as tuas palavras? Você está vigiando o teu comportamento? Você está vigiando o jeito que você está tratando o teu irmão, a tua irmã, a tua família, o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos? Você não está vigiando. Ah, mas eu sou assim mesmo, a minha natureza é assim. Não, tua natureza pode ser o que for. Cristo Jesus está aqui, ó,
para trabalhar pela palavra na nossa natureza. Por isso que está escrito, quem está em Cristo, nova criatura é. Irmãos, essa parte que o nosso irmão Tomazelli falou, de muitos irmãos, que diz que ora bastante, ora constantemente, às vezes ora o dia todo, não porque eu estou sempre em oração, né? Mas ora, mas não vigia. E isso daí me fez lembrar de um certo irmão mesmo, da congregação, que ele se achava o mais temente da igreja. E realmente ele congregava todo o culto, né? Orava constantemente, né? Só que, irmãos, ele errava numa parte. E esta parte hoje nós podemos caracterizar como um narcisismo. Ele perseguia a própria esposa. Isso, irmão. Perseguia a própria esposa dentro de casa. A mãe dos seus filhos, a mulher, né, que dormia com ele, que servia a ele, né? A mulher que guardava os filhos, né, fazia comida para ele, guardava a honra, né, irmãos? Ele perseguia, humilhava. Um belo dia, ele chegou e foi congregar em um certo local, e chegando lá, conversando com o irmão, ele foi falar mal de sua esposa para o irmão. E falou que era isso, que era aquilo, que ele estava desconfiado que a serva de Deus estava traindo, que era isso, que era aquilo. Isso porque na casa dele, antes dele sair, ele já tinha falado algo que magoasse a serva de Deus. E aquele irmão, então, ao ouvir a reclamação, né, do irmão reclamando da sua esposa, falou: irmão, posso ir tomar um café na sua casa? O irmão falou assim: tudo bem, pode. E naquele dia mesmo ia ter culto, né? Eles congregaram de manhã, era um domingo, e ia ter culto à noite. E aquele irmão então foi até a casa dele. Chegando lá, quando ele entra na cozinha, que a serva de Deus estava fazendo o alimento, que ele aperta a mão da serva de Deus, ele sentiu virtude. Sentiu uma virtude, irmãos. Irmãos, mas foi instantaneamente. Ele, segurando a mão da serva, olhou para o marido e falou: o irmão mentiu sobre essa irmã. Ela é uma santa do Senhor. Eu senti virtude quando eu apertei a mão da serva de Deus. E desmentiu aquele irmão que, por orar sempre, por congregar sempre, achava que era o Deus, que era o perfeito, melhor dizendo, né? Que tem muitos que se acham perfeito, que nunca erra, né? As pessoas da casa dele é tudo errado, não serve a Deus como ele serve a Deus, mas na realidade ele faz parte desse grupo de narcisista, não vigia e ainda maltrata psicologicamente as pessoas quando não agride fisicamente. Vamos voltar, irmãos. Pelo poder do evangelho. Ele continua sendo aquilo que ele era no passado. Então você só tomou um banho no batismo. Você fala com a tua boca que crê em Jesus, mas Jesus não mora dentro do teu coração. Porque a partir do momento que o Espírito Santo e Jesus Cristo mora no teu coração, há uma novidade de vida. Há uma transformação na tua vida. E se isso não está acontecendo, é porque você não alcançou conversão. Irmão, esta fala aqui eu costumo usar diariamente. Eu me converto todos os dias. Ai de mim se eu não me converter todo dia, irmão. Eu me perco. Todo dia eu tenho que me converter. Ah, então quer dizer que o irmão Tomazelli tem 40 e poucos anos de caminho, mas todo dia tem que se converter? Todo dia eu tenho que me converter, irmão. Porque eu estou buscando salvação. Eu não estou salvo. Quem disse que eu estou salvo? A qualquer momento, se eu não vigiar, eu escorrego numa casca de banana e perco o meu direito. Então eu tenho que me converter todo dia. Eu tenho que acordar buscando a salvação. Eu tenho que dormir buscando a salvação. Eu tenho que passar o dia inteiro, seja em qualquer ambiente que eu tiver, buscando salvação, irmão. Os irmãos estão compreendendo o que Deus está me trazendo aqui, irmão? Se nós não tomarmos essa decisão,
Nós vamos, irmão, infelizmente, gastarmos o nosso tempo dentro da igreja, ouvindo a palavra, para depois não se salvar. Aí sabe o que vai acontecer? Você não desfrutou nem desse mundo e nem da graça de Deus, e você vai ser condenado para o fogo. Isso é muito triste. Por que muitos dizem, a pessoa vai na igreja para esquentar banco? Por que diz isso, irmão? Porque a pessoa só vai lá para esquentar banco. A palavra não produz nela fruto. A palavra não produz nela nenhum sentimento de arrependimento. A palavra não produz nela nenhum tipo, irmão, de transformação. Por quê? É a palavra que não tem poder? Não. É a pessoa que não dá, irmão, oportunidade para a palavra trabalhar na vida dela. Bom, irmão, não vou fugir muito do foco, porque eu já disse que eu não consigo falar uma coisa só. Mas o tema aqui hoje é narcisismo, né? Mas eu já tive que dar uma pincelada na parte espiritual, porque isso também faz parte da nossa vida espiritual. Porque o narcisista, irmão, além dele buscar ajuda de um psicoterapeuta, de um psicólogo, de um psiquiatra, ele tem que entregar a sua vida primeiramente a Deus. Porque Deus tem poder de transformar qualquer pessoa, irmão. Deus tem poder de transformar qualquer indivíduo. Deus tem poder de transformar qualquer dureza de coração. Ah, mas parece que eu não consigo. Como que você não consegue? Se você está servindo a Deus. Se você está buscando a Deus. Agora vamos dizer, irmão, aquelas pessoas que convivem com essas pessoas, que além de ser narcisista, não servem a Deus. Aí, irmão, você tem que orar para Deus santificar e mudar, seja lá a tua esposa, o teu esposo, o teu filho, ou seja lá o teu patrão, ou no meio do que você convive. Por quê, irmão? Essas pessoas que são narcisistas, irmão, elas buscam constantemente a validação externa, irmão, e elas podem exibir comportamentos, irmão, de busca de poder com tanta ganância, que ela não está nem aí se ela vai pisar nas cabeças de alguém para subir na vida, se ela vai prejudicar alguém para conquistar o que ela deseja. Porque, irmão, ela tem uma ganância em si. Então ela não pensa na família, não pensa na esposa, ela não pensa no esposo, ela quer o bem dela. Por isso que ela é egocêntrica, né? E ela, irmão, tem um poder tão grande diante dessa busca, infelizmente, irmão, e ela tem um controle de fantasias que aparecem na mente dela, como umas borboletas, irmão, que ela busca esse sucesso ilimitado. E ela quer só o quê? Quer ser grande, quer ter grandiosidade. E muito é comum, irmão, essas pessoas começarem a alimentar dentro das suas próprias casas ou dentro do ambiente onde elas vivem, uma visão distorcida da própria realidade. Elas acreditam tanto naquilo que ela busca, que elas fazem, irmão, aquilo virar uma realidade na mente dela. Aí as pessoas que estão convivendo do lado dela, vê que a realidade não é aquilo, mas ela está acreditando tanto que aquilo que é real, irmão, que ela começa a viver nesse mundo de fantasia, alimentando esta visão distorcida da própria realidade, da situação que está do lado de fora e do lado de dentro dela. O narcisista, irmão, ele começa então a se prejudicar primeiramente, e depois ele começa a prejudicar, irmão, profundamente todos os relacionamentos em que ele está. Seja um relacionamento entre marido e mulher, mulher e marido, ou entre filhos, ou entre parentes, ou entre a sociedade. O narcisista, irmão, se ele não se cuidar, ele nunca vai ser bem aceito. Por quê, irmão? Ninguém consegue conviver com um narcisista, irmão. Ninguém consegue viver com uma pessoa que se acha autossuficiente e grandioso, tão grande, que ele quer ser quase um Deus, irmão. Ai de nós se nós não venerar esse fulano. Ai de nós se não se rebaixar para esse fulano. Quer um exemplo de um narcisista dentro da palavra de Deus? Amã. Ele era um narcisista. Porque quando ele passava, ele fazia com que todos os judeus se dobrassem diante dele. O que aconteceu? Mardoqueu não se dobrava diante dele. Mardoqueu ficava sentado na porta do palácio. Amã passava, Mardoqueu não agachava, não ajoelhava. O que esse narcisista chamado Amã fez? Já que ele não se dobra diante de mim, eu vou fazer uma forca de 30 metros de altura e vou matar ele enforcado. Presta atenção, irmão. Presta atenção. Ao ponto que uma pessoa narcisista chega. Chega ao ponto de procurar a vida do outro, para querer matar o outro.
Já que você não concorda comigo, então eu vou te tirar do meu caminho. Irmão, infelizmente, está acontecendo isso até dentro das próprias casas. Há famílias, homens e mulheres que são narcisistas, porque isso aí não é só uma condição de homem, não. Tem mulheres narcisistas. Tem pessoas, irmão, que para conquistar o seu namorado, a sua namorada, o seu noivo, a sua noiva, o seu parceiro, antes ele pinta uma tela que é a coisa mais linda. Você vai falar, nossa, eu vou viver um mar de rosa com esse homem. Nossa, eu vou viver um mar de rosa com essa mulher. Quando você pula para dentro do relacionamento que você assinou lá, irmão, no cartório, o seu casamento, ele arranca aquela película que ele inventou daquela fantasia e ele se revela. Tem uns que se revela já logo de início, irmão. Já na primeira conversada que ele vai dar com a esposa ou a esposa com o esposo, ó, a partir de agora você é meu esposo, o negócio aqui, a regra é assim, ó, pá, e dita as regras. Se você não cumprir essa cartilha, não vai dar certo o casamento. Irmão, essas pessoas, elas precisam de tratamento urgente. Por que não leu a cartilha antes do casamento? Por que não contou para a pessoa que ia se relacionar ou casar com ela, como ela realmente era? Porque o narcisista, irmão, ele é tão egocêntrico que ele é encantador. Ele dá de passar uma ideia que ele é uma pessoa equilibrada. Ele dá de passar para uma ideia para aquele que ele vai conquistar, que ele é a melhor pessoa e a melhor escolha dele. Quando ele entra para o casamento ou quando ele casa e que ele se revela quem ele é, a pessoa se vê em maus lençóis. Porque ela fala, puxa vida, eu caí numa verdadeira enrascada. Irmão, e aí é que está o grande conselho, que agora já vai para a parte espiritual. Aí a pessoa fala, mas eu busquei a palavra confirmou. Eu fui lá consultar lá a Deus e Deus falou que podia casar. Tudo bem, irmão. Você consultou a Deus, Deus falou que podia. Só que nós aqui vivemos anunciando e falando. Antes de casar, conheça um ao outro. Conheça o comportamento um do outro. Não vai casando afoito em paixões humanas, não. Não vai casando por causa que a pele sentiu alguma reação de atração, não. Case acertado que aquela pessoa vai te fazer feliz. Os maiores infelizes dentro do matrimônio é porque casaram à flor da pele, à flor da paixão. Ah, eu fiquei cego de amores. Ficou cego de amor, agora está cego do que, irmão? De aborrecimento. Então, irmãos, isso daqui é um conselho para que os irmãos e as irmãs possam buscar tratamento. Porque muitas das vezes, irmão, o narcisista, ele não se sente emocionalmente abalado e ele não aceita que ele é doente. Mas ele é doente. Ele é doente. Ela é doente. Entendeu? Aí, como ela não aceita tratamento, quem começa a ficar doente? Eu, que convivo com uma narcisista. Você, que convive com um narcisista. Você vai ficando doente. Psicologicamente, você vai se sentindo um nada. Você vai eliminando, você vai se renunciando, você vai se abaixando, você vai se aniquilando para que esse narcisista cresça. E aí você fica doente emocionalmente, fica, irmão, desesperançoso, perde o amor, perde a atração, perde tudo que poderia ter dentro de um casamento, fica doente realmente, gera aí uma depressão, gera aí um pavor, gera um síndrome do pânico. Então aí é você que vai ter que buscar um psicólogo, um psiquiatra para se tratar, para ver se você começa a reagir diante dos ataques desse narcisista, irmão. Irmão, e quem possui característica de narcisismo, ele não consegue mesmo se relacionar facilmente com as demais pessoas. Por quê, irmão? Por que ele não consegue se relacionar com as demais pessoas? Pois ele precisa de uma admiração excessiva. Em nenhum momento ele vai reconhecer a importância do outro na vida dele. Se ele tem uma boa esposa e ela for uma boa dona de casa, ele tendo uma mulher que cozinha para ele, que passa para ele, que lava para ele, que limpa a casa dele, já é suficiente. Então procura uma empregada doméstica. Paga o salário da empregada doméstica para fazer isso. Se você casou, você tem que dar amor para tua esposa. Você tem que dar carinho, você tem que ser fiel a ela, você tem que colocar ela numa autoestima maior do que a tua, porque você é homem. E você, mulher, é a mesma coisa.
Não adianta olhar para o esposo e falar, é um bom marido, me dá tudo que eu espero, trabalhador e não sei o quê, mas você subjuga ele, você controla ele em tudo. Tudo que ele faz, ele tem que fazer segundo a tua vontade. Ai, se não fazer segundo a tua vontade, a casa cai, a casa cai. Então você tem que se policiar também, irmã. Você tem que observar que o ambiente onde você convive tem que ser um ambiente saudável, sadio. Não pode ser um ambiente tóxico. Não pode ser um ambiente onde você coloca o teu cônjuge, vamos falar, que a mulher coloque o homem debaixo dos pés. Irmão, tem pessoas que chegam ao cúmulo do absurdo que por não ser, tratado ali do jeito que ele gosta de ser tratado, com grandiosidade, de ser elevado, que além dele entrar com as defesas nas palavras, irmãos, de ofensa contra o seu parceiro, sabe o que ele faz? Ele começa a agredir fisicamente. Primeiro começa com empurrão, daqui um pouco chega para lá, daqui um pouco tá batendo. E homem e mulher. Tem mulher que avança em homem. Tem mulher que avança em homem, tem homem que avança em mulher. Irmão, isso daí, eu vou falar uma coisa para os irmãos. É uma agressão. Só que existe tipos de agressão e aqui deve ter gente que é doutor nisso daqui. Eu não sou doutor não, mas Deus está me dando a graça de explicar sobre essa questão. Tem pessoas, irmão, que não sabem, mas você falar contra outra pessoa é uma agressão verbal. Você faz um estrago tamanho na mente da pessoa que era melhor você ter pegado, irmão, retalhado a carne dela do que ter falado tal palavra que machucou o coração dela para sempre. Porque é muito mais fácil construir uma cidade do que edificar uma alma batida. Ainda o narcisista, ele chega ao ponto, eu estou falando narcisista, serve para homem e para mulher, chega ao ponto que o dia inteiro ele é um peso na cabeça do cônjuge. O dia inteiro ele faz aquela pressão na cabeça do cônjuge. Depois à noite, irmão, ele toma um banho, ele deita na cama, ele acha que está tudo certo. Que ele não precisa reconciliar, que ele não precisa pedir perdão. Não, está tudo certo. E ainda quer, irmão, usufruir do leito matrimonial, como tendo por direito. E ai da pessoa se recusar. Por ele ser narcisista, ele joga na cara. Não, você é minha mulher. Não, você é meu marido. Irmão, pode ter até uma relação, mas vai ser um coito, irmão, cheio de mágoa, cheio de tristeza. E sabe o que vai acontecer? Ainda, depois de tudo ainda acontecido, a pessoa fica tão profundamente mais magoada, mais machucada, que entra num pranto, num desespero. Muitos quer sumir do lugar, entra num pranto de choro. Por quê? Irmão, foi julgado e subjugado o dia inteiro. Depois ainda o caboclo ou a cabocla acha-se no direito de alguma coisa. Então, os narcisistas, irmão, uns verdadeiros indivíduos que são dignos de tratamento. E tem tratamento para isso. Tem psicólogos, tem psiquiatra, tem psicoterapeuta, tem pessoas, irmãos, que são profissionais dessa parte para tratar esse tipo de enfermidade. Irmão, e o narcisista? A capacidade dele é suficiente para atingir os seus objetivos. É tão grande que até pelos seus próprios méritos ele busca. Mas quando ele não consegue pelos seus próprios méritos, irmão, alguns entram num excesso. Ele faz com que o outro faça para ele aquilo que ele não conseguiu fazer, mas desde que o outro faça diante das regras dele. Porque fazendo diante das regras dele, ele vai se sentir muito bem. Você quer ver um narcisista se sentir bem, irmão? Ele fala assim, eu quero um copo de água aquecido, vamos fazer um exemplo, em 40 graus. Aí você vai lá, esquenta a água e vai pôr no termômetro lá dentro do copinho de água. A hora que chega 39,9, você põe mais um pouquinho, 40 graus, pronto. Aqui, o teu copinho d'água, 40 graus. Ele se sente satisfeito. Está acompanhando, irmão ou irmã? Está acompanhando esses conselhos maravilhosos do nosso querido irmão Tomazelli, irmãos? O servo de Deus cogitou aí, que tem muitas pessoas procurando, psicoterapeuta, psicólogos,
né, irmãos, psiquiatras, muitas pessoas sofrendo este mal. É que, irmãos, isso daí é uma coisa em que em cada lar, né, tem um, né? Não vou generalizar todos, mas hoje em dia tá difícil, viu? Tá difícil. Vamos ficar com o restante aí, irmãos? Vamos lá. Tô junto com vocês, viu? Ah, ele se sente a melhor pessoa. Ó, fez tudo o que eu quis. O narcisista, ele tem uma projeção de escravizar as pessoas. Ele quer escravizar a mente da pessoa e o corpo da pessoa também. Então, irmãos, nós estamos falando um assunto aqui que é muito sério. É assunto de comportamento, né? Comportamental, que as pessoas hoje estão vivendo, estão convivendo neste mundo, nesta sociedade narcisista. Os lares estão sendo, irmão, acabados, arruinados por causa de pessoas narcisistas, pessoas que realmente estão estragando as suas famílias por questões bobas e tolas e por se negar tratamento. São pessoas, irmãos, que são configurados com transtornos de personalidade. No entanto, existem, irmãos, sinais que nós possamos perceber que esses narcisistas estão dos nossos lados. Os irmãos prestem bem atenção aqui, irmão, nesta fala. E um dos sinais, irmão, é essa necessidade de ser o centro da atenção. É uma das marcas registradas do narcisista. Eles querem ser admirados. Eles querem, irmão, a todo instante estar, irmão, como a pessoa central, seja do assunto, ou seja, irmão, da casa, ou seja, do trabalho. Ah, irmão, se ele for um vendedor, não vou falar nome de loja porque eu não estou ganhando para fazer propaganda para a loja, mas a loja fulano de tal lá, tem lá o vendedor do mês. Aí sai lá o quadro, né, da nossa irmã Damara Calisto. Sai o quadro. A vendedora do mês. A irmã Circe, ela pega e fala que a Damara, a vendedora do mês, eu vou catar esse quadro, eu vou até queimar ele. Por quê? Não aceita. É só um exemplo aqui. A nossa querida irmã Cícera jamais. Mas é um modo dos irmãos entender. Tá entendendo, irmão? Então ele não aceita a vitória do outro. Hoje em dia existe uma conversa aí. Você quer ver se a pessoa é realmente o teu amigo? Você quer ver se ele é realmente o teu amigo? É a hora que ele aplaude, a hora que Deus te dá uma vitória. Esse é teu amigo, irmão. Porque a hora que você está na ruína, na miséria, passando por uma situação difícil, Deus colocar alguém do teu lado para te auxiliar, é um sirineu que Deus está aproveitando, preparando ali. É uma pessoa que está sendo instrumento de justiça. Mas você pode ter certeza que entre 1000... é 1 ou 2 que vai te ajudar. O restante está só de expectativa. Vamos ver o que vai acontecer. Se agora ele acaba de afundar ou se ele vai se levantar. Se ele vai cair ou se ele vai ficar de pé. A maioria é assim. É assim a maioria. E aí, irmão, vamos supor, a irmã Cícera me ajudou. A irmã Nelma me auxiliou, né? A irmã Maria José lá de Mongaguá me ajudou em alguma parte. É um exemplo. Me ajudou. Então, eu recebi de 3 pessoas ajuda, mas tinha 1000 pessoas olhando para mim. Aí, de repente, vem Deus e muda o meu cativeiro. E eu subo no pódio da vitória. Deus me exaltou, irmãos. Deus fez uma obra, Deus apareceu no caminho. A irmã Cícera, a irmã Nelma e a irmã Maria José, que é um exemplo, que me ajudaram, elas vão estar falando, louvado seja Deus. O que eu pude, eu fiz, Senhor. Olha, meu Deus, até me visita. Mas agora, Senhor, tu colocaste o teu servo no lugar, Senhor, que lhe é de merecido. Olha aí, subiu. Os outros 1000, irmão, vão estar, irmão, virando as costas, babando de raiva, resmungando, porque eles queriam ver minha queda. Eles queriam ver minha ruína. Eles não queriam de maneira alguma fazer com que eu chegasse aonde Deus queria que eu chegasse. O narcisista é isso, irmão. Ele não quer que você saia do patamar, irmão, que você está de sofrimento. Ele quer que você esteja para baixo do sofrimento ainda. Ele quer te diminuir para baixo da humilhação. Ele quer te jogar para as ruínas da vida. Ele não quer jamais que você diga, Deus fez isso por mim. Não, ele não quer.
Você está entendendo? Porque, quem merecia era eu. Irmão, vamos voltar lá em Mardoqueu? Olha o narcisismo, não tem jeito de sair, né? Montomazelli começa a falar sobre comportamento, mas a palavra está embutida em mim, tem que vir a palavra também. Mardoqueu, irmão, né? Ele estava lá humilhado, na porta do templo. Amã queria ser reverenciado, preparou lá a forca. Mas Deus trabalha, irmão. Pode ver que Deus trabalha. Deus deu lá uma insônia para o rei. O rei não dormiu. O rei acordou de manhã e não dormiu a noite inteira, mas amanheceu o dia. Ele falou assim para os seus: lê os livros das crônicas aí para mim. Aí alguém leu: olha, tinha 2 guardas aí na tua porta aí que queria te matar. E um tal de Mardoqueu que fica sentado na porta ouviu que eles queriam te matar e te livrou da morte. Veio aqui, contou para nós matou esses soldados aí e te livrou da morte. Aí o rei falou assim: o que vocês fizeram para honrar esse homem aí, esse Mardoqueu? Nós não fez nada. Aí o rei então falou: opa, se ele me livrou da morte, eu preciso fazer alguma coisa para ele. Quando ele estava falando com os seus, quem que entra lá? O narcisista chamado Amã. Aí, irmão, o rei falou para Amã assim: Amã, eu queria uma opinião tua. Irmão, você quer ver um narcisista amar? É quando você fala: eu queria uma opinião tua. Aí ele se incha, porque ele acha que a opinião dele é maior do que a tua, a opinião dele prevalece o céu e a terra, então ele se incha. Aí ele se inflama. Parece um balão, né? Aí Amã falou assim: pois não, rei, eu quero honrar um homem aqui. Eu quero honrar um homem aqui. O que eu devo fazer? O narcisista é tão besta, irmão, tão doente, que na hora ele falou: quem é que o rei vai querer honrar dentro desse reinado? Esses pobres miseráveis que servem ele? Não, ele deve estar falando de mim, só que ele não quer falar que é eu, então eu vou falar para ele. Para ele não dá ouro nem prata, ele vai fazer uma coisa muito grande com ele. É porque ele estava pensando em si, é egocêntrico. Ele falou: rei, você quer honrar essa pessoa? Eu quero. E ele achando que ia ser ele. Pega a tua coroa, irmão. Olha a pretensão. O narcisista é desse jeito. Pega a tua coroa. Eu nem sabia que Amã era o narcisista, mas Deus trouxe aqui que ele é o narcisista. Pega a tua coroa, põe na cabeça desse homem. Pega os teus vestidos reais, põe sobre o corpo dele. Pega o teu cavalo aí, o teu manga larga, o teu alazão, né? Coloca ele sobre esse cavalo. Pega o homem mais honrado do teu reino, ó o narcisista, e manda esse homem andar por toda a cidade puxando o cavalo e anunciando assim: este é o homem cujo rei se agrada. Este é o homem cujo rei se agrada. Irmão, Deus, ele é maravilhoso. O Montomazelli não consegue dar o conceito sem vir a palavra mesmo. O que foi que aconteceu, irmão? O rei olhou bem para ele e falou assim: Amã, você vai fazer isso para mim. Ué, mas eu vou fazer isso aí? É você. E você sabe com quem que você vai fazer isso? Com aquele homem que fica lá na porta do meu reinado em Gomendim, chamado Mardoqueu. Põe a minha coroa na cabeça dele, os meus vestidos nele, põe ele sobre o meu cavalo real, sai arrastando ele pela cidade inteira e anunciando, e não deixa cair nenhuma dessas palavras que você falou aí, porque isso que você falou é bom e vai ter que acontecer. Irmão, meu Deus. Vocês imaginam o que aconteceu com esse narcisista, irmão? Ter que fazer isso com a pessoa que ele tinha acabado de preparar a forca para matar? É assim que Deus trabalha, irmão. Só que, irmão, diante desse trabalho maravilhoso, nós estamos tratando aqui de enfermidade. A pessoa precisa buscar também recurso. E Deus deixou os recursos. Psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, pessoas que são entendidas em doenças, irmãos, de comportamento e de mente, para que possa ser auxiliado, ajudado, para que você não dizime a tua família e não acabe com os teus relacionamentos. Tem pessoa que arruma um namorado hoje e larga, arruma um namorado amanhã, larga, arruma um namorado depois e larga. E ele sempre põe um defeito no outro, mas nunca enxerga que o defeito, na verdade, está nele. Está nele. É ele que não consegue se relacionar. É ele que não consegue, irmão, andar com o outro mediante o comportamento do outro, porque ele quer que o outro seja ele quer que o outro seja a figura dele, irmão, e ninguém é figura de ninguém aqui. Por isso que Paulo ensina, e lá vem a palavra de novo, né, irmão?
Por isso que Paulo ensina: sede meus imitadores como sou de Cristo. Se vocês não der conta de ser imitador de Cristo, seja pelo menos meus imitadores. Vocês estão vendo, irmão? Então o narcisista precisa mudar o seu comportamento. Ele precisa buscar uma orientação médica. E se ele não buscar, você, irmã, você, irmão, que está sofrendo na mão de um narcisista, busque você o tratamento. Não deixe se adoecer. Não fique levando uma vida, irmão, como aí já foi anunciado um dia na palavra, como uma lagarta, enclausurada, enclausurado. Não. Procura ser uma borboleta, procura voar. Não fica aí amarrado numa situação em que não dá mais. Ó, vou trazer um assunto aqui para vocês. Aqui na nossa região, semana retrasada eu pedi oração. Uma irmã nova, orei para a mãe e para o pai que vieram aqui. Uma irmãzinha nova, 3 filhos. O esposo é um narcisista. O que ele fez com a irmã? Um dia lá que ele fez uma opinião lá e ela não aceitou, né? Ela foi firme naquilo que ela estava decidida. Ele não aceitou, matou a nossa irmã na presença dos 3 filhos. E ainda o filho mais velho dela, que tem 18 anos, que é um santinho de Deus, quando ele foi para socorrer a mãe, ele virou a faca para o menino e ainda falou: se você entrar aqui, você vai morrer também. Isso é um narcisista, irmão. Ele fica cego. Toma cuidado com esses relacionamentos tóxicos. Ah, mas a palavra de Deus não nos dá o direito de divorciar. Não nos dá o direito de divorciar, mas hoje os casos estão sendo analisados, irmão. Cada caso é um caso. Ninguém é obrigado a ficar com a pessoa doente que não quer se cuidar, não. Ninguém é obrigado a se manter, irmão, num casamento, levando pancada e apanhando de marido e de mulher, não. Aí a palavra de Deus, irmão, hoje nos dá uma abertura, e os irmãos, louvado seja Deus, os anciãos mais antigos, tiveram uma luz diferenciada. Por quê, irmão? Hoje está cheio de feminicídio. Hoje está cheio de marido e de mulher aí matando um ao outro, por causa de relacionamento, por causa de ciúme, por causa de bobagem. Não tem mais equilíbrio, já entra dentro do casamento doente, e depois quer adoecer a outra pessoa. E não reconhece. O pior de tudo é não reconhecer que está enfermo, irmão. O pior de tudo é isso. Então o narcisista, irmão, precisa buscar urgentemente tratamento, e quem convive com ele também precisa buscar um tratamento, irmão. E esse comportamento faz com que essas pessoas, irmão, que são narcisistas, ela interrompa qualquer tipo de conversa, para que seja ela a pessoa que em todos estão prestando atenção. Então talvez a nossa conversa aqui é sobre trem. Não, ele começa a falar, vamos dizer, de bola, que não tem nada a ver, mas ele quer manipular todos que estão me ouvindo, que eu estou falando do trem, para que todos ouçam que a bola é quadrada. E se ele falar que a bola é quadrada, ai daquele que falar que a bola é redonda, irmão. É um narcisista. É uma pessoa doente, enferma. Somente a opinião dele é que vale. Somente a opinião dele é que está certa. Somente a opinião dele é que está fundamentada na verdade. Essas tais pessoas, infelizmente, se não se tratar, vão morrer doentes. Se essas pessoas não se tratar, ela vai deixar todos aqueles que convivem com ela enfermos também. Eles manipulam em tudo, com palavras, eles manipulam com atitude. Eles mostram, irmão, com evidência essa condição, que eles são um indivíduo que eles querem trabalhar na mente da pessoa, julgando e subjugando o seu parceiro ou a sua parceira, numa condição em que ela ou ele, né, vamos dizer assim, não é ninguém. Você só é alguém porque eu estou na tua vida. Irmãs, eu vou ser bem claro aqui. Eu estou vendo aqui o rostinho das irmãs. Quantas irmãs que são casadas, ou foram casadas, que escutaram isso aqui? Você só é alguém porque eu estou na tua vida. Você só tem tal coisa porque eu comprei, porque eu te dei, porque eu te ajudei. Quantos de vocês escutaram isso aqui? Quantas? Dá uma banadinha da mão aí, porque eu não vou abrir o microfone. Eu acho que muitas, né? Aí, ó. As mãozinhas aí, ó. Isso é o serviço do narcisismo. Você só é o que é
porque eu tô contigo. Ah, e se você tivesse casado com aquele Zezinho pé de chinelo, você tava morrendo de fome. É assim que ele faz. E é assim que ela faz também, irmão. Entendeu? Porque ela se acha. Ela acha que ela é a realizações da tua felicidade. Ela é a realização da tua alegria. Sendo que, na verdade, você está machucada, você está arrebentada, você está estourada emocionalmente, você está totalmente sem estrutura, nem para manter a tua vida e muito menos para manter esse relacionamento tóxico. Mas você está ali lutando. Você está ali lutando. Ah, está lutando por quê? Porque tem temor de Deus, porque tem medo de Deus castigar, porque tem medo da palavra. Então fica ali, lutando nesse relacionamento. Só que eu tenho uma notícia para vocês aqui. Tenho uma notícia para vocês baseado em ensinamento. Quem estiver sofrendo isso aqui, se o teu parceiro ou a tua parceira não quiser buscar ajuda, procure o auxílio do ministério, conta tudo o que está acontecendo, o ministério vai julgar a tua causa e eu tenho certeza que vão ser a favor da tua necessidade. Você não precisa submeter a esse narcisismo dentro da tua casa porque você é crente ou porque você é servo de Deus. Você não precisa. Ah, mas isso daí não é uma incompatibilidade de gênio? Não, irmão. Incompatibilidade de gênero é outra coisa. Isso é narcisismo. Você ter que viver a vida do outro e você ter que se aniquilar para que o outro cresça, pare com isso. Você precisa ter um bom relacionamento, um bom convívio. Precisa ter um relacionamento saudável para que o teu filho e a tua filha também não cresça com esse espírito de narcisismo. Viu o pai sendo, viu a mãe sendo, aquilo indere nele, e entra dentro dele. E ele começa a ser também no futuro um narcisista. Esta parte que o irmão falou aí, né? Que o filho pode puxar o pai, a filha, a mãe. Irmãos, e nós vemos famílias em que, quando vem as gerações, irmãos, é a mesma coisa do que foi os pais. Isso passa de geração para geração. Por quê? Do jeito que os pais são narcisistas, deveria ser de uma geração narcisista também. Eles vão passando aquilo para os seus filhos futuramente. E os seus filhos vão tendo aquilo como uma coisa normal. Vocês entendem, irmãos? Por isso que às vezes quando a gente vê um caso assim, temos que procurar da onde foi a origem, irmãos. Temos que saber da onde foi a origem. Que às vezes não foi ali que o ponto do narcisismo foi a partir daquele momento. Tem uma grande, vamos dizer, história por trás disso. Né? Lá atrás, nos antepassados, né? E às vezes, né? Antigamente era bem difícil, irmãos, né? Ter tratamento psicológico, psicoterapêutico, né, irmãos? Mas agora está tudo acessível, irmãos. A mídia noticiando, né, irmãos? Nós temos aí no canal CCB Sem Reforma a parceria com a nossa querida irmã Sheila Torino. Estou colocando o vídeo agora segunda-feira, sexta-feira, depois segunda, sexta e segunda, às 16 horas da tarde, irmãos. Os relatos que estão chegando das pessoas que estão fazendo, né, irmãos? Irmãos, a coisa é séria. Eu vou deixar vocês para ouvir o restante do áudio. Está muito bom, né, irmãos? Vamos ouvir o restante. Então, irmãos, um outro ponto que nós observamos nos narcisistas é a falta de empatia. Geralmente ele possui uma postura arrogante, insolente em relação a outra pessoa. Por conta disso, irmão, são vistos como pessoas de dificuldades em todas as situações. Em todo ambiente que ele passar, você vai ver que ele tem dificuldade em sentir empatia. Estão mais preocupados, irmão, com seus próprios problemas do que mostrar empatia, misericórdia, cuidado ao próximo. Entretanto, irmão, nós devemos também aqui salientar que em falta, né, com essa completa empatia,
né? Essa pessoa que está vivendo nesse distúrbio do narcisismo, e esse distúrbio de personalidade narcisista, expressa sim uma empatia, um amor, um cuidado com a outra pessoa, quando ele tem algum interesse por trás. Então ele mostra que é bonzinho, ele mostra que é cuidadoso, ele pega a esposa, leva para um jantar romântico, pega o esposo, faz um agrado nele diferente lá, leva para um outro lugar, vai comer uma comidinha diferente. Por quê? Atrás vai vir um pedido, atrás vai vir alguma busca, atrás ele tem um interesse. Ele não está te levando porque ele te ama. Ele não está fazendo aquilo ou fazendo aquilo, ela, porque te ama. É porque ele tem um interesse. E outra, irmão, o pior de tudo narcisista, quando ele pega a esposa, irmão, e ele quer fazer a esposa o triunfo dele. Então ele pega a esposa para desfilar com ele como o triunfo dele, né? Pro lado de fora da casa. Mas dentro de casa, coitada da esposa. Coitada da esposa. Aí você olha a irmã, ou você olha o irmão, ele tá assim, ó, nas fotos, ó. Sabe o que é isso? É sorriso de tétano. A pessoa tá dando tétano. Tétano tá dando. Porque a pessoa que vai dar tétano, ela começa a dar um sorriso assim, ó. É os dentes que tá travado. Aí vamos fazer uma selfie, ó. É tétano. Porque a pessoa espontânea, ela com dente ou sem dente, ela dá aquela gargalhada gostosa. Por quê, irmão? Ela é feliz. Mas a pessoa que ela tem que dar até uma risadinha por uma selfie, é porque ela está debaixo de uma pressão psicológica tamanha que ai dela se não fizer aquilo. Os irmãos estão entendendo? E tudo isso daí, irmão, porque o narcisista, ele tem uma superioridade em relação a outra pessoa. E assim, irmão, ele forma essa imagem ilusória, essa imagem fantasiosa, irmão, com capacidade de conquista fácil, mas quando ele se revela numa situação que, olha, irmão, não é fácil sair de um relacionamento tóxico. E as voltas que eles dão, irmão, no mundo, no meio da família, na própria casa, sempre colocando as outras pessoas inferiores, sempre se autovalorizando, possuindo ele um reflexo de autoimagem, que ele é melhor em tudo e ele pode tudo e você não pode nada. Sempre te comparando como uma pessoa que é um Zé Ninguém e ele não, como o príncipe. Então, irmão, chega ao ponto, irmão, em que essa pessoa, infelizmente, ele se valoriza tanto e diminui tanto o seu cônjuge, a pessoa que ele está vivendo, que ele faz o outro a passar a acreditar que realmente ele é o tal, que realmente ele é o pão, que realmente ele é a pessoa maravilhosa. Mesmo que a pessoa não veja isso, mas ele consegue vender essa ideia maligna, essa ideia doentia, para que o outro comece a reverenciar ela também. Isso aí é uma ilusão. Então, se você está vivendo num casamento, num relacionamento com uma pessoa narcisista, é tempo de você despertar. Dessa forma, irmão, você vai entender que você merece muito mais privilégio, pela própria condição que você está vivendo. E não deixe de se existir, de aparecer, de fazer aquilo que você tem à vontade, por causa da crítica desse narcisista, que quer te isolar, que quer te colocar dentro de uma caixinha, ele quer fazer de você um bebelô distante. E olha, irmão, o narcisista, você quer conhecer ele? Critica ele pra você ver. Ele fica nervosinho. Ixi, ele sobe, irmão, no salto na hora. E ele demonstra na hora, irmão, o que ele é. Por quê? Ele não reconhece os seus erros por causa da natureza dele, que é uma natureza diferenciada. E ele, com esse transtorno narcisista de personalidade, irmão, ele socialmente ele não consegue conviver. Porque ele é uma pessoa bruta, sem condição alguma ou forma de viver em sociedade ou em um grupo. Por quê, irmão? Porque ele acaba, irmão, querendo que todos façam o que ele faz ou que os outros sejam o que ele é. Como o grupo não faz, então, irmão, e ele se achando de condição elevada e uma pessoa especial, ele também não quer se misturar com as outras pessoas. Eles ficam também reclusos na própria enfermidade. Outro ponto, irmão, que o narcisista é, e foi que nós comentamos, é sobre a inveja do seu semelhante. Ele nunca vai, irmão, jamais
elogiar o fato de alguém subir na vida, ou prosperar, ou ser uma pessoa diferenciada, porque ele tem tanta inveja e amarga inveja, que ele quer que a outra pessoa fique somente por baixo dos pés dele. A outra não pode crescer. E esse aspecto, irmão, ele sente uma inveja tão aberta que ele não consegue esconder que ele está vivendo aquela amarga inveja. Irmão, isso daqui é muito triste. Todo narcisista, ele tem um ponto fraco. E um dos pontos fracos principal dele, irmão, é a sua extrema sensibilidade de não aceitar a opinião ou a rejeição de alguém. Ele não aceita ser rejeitado. Então, irmão, apesar da sua aparência de confiança, apesar da sua aparência de autoestima elevada, esses indivíduos narcisistas, muitas das vezes, eles são fragilizados emocionalmente e muito. Eles podem reagir de maneira muito intensa e defensiva, de qualquer forma que você até vai ter se admirar. Mas você saiba de uma coisa, quando o feedback que vier da boca dele for negativo, mediante a tua crítica, mediante a tua orientação, você vai estar lidando ou convivendo, infelizmente, com uma pessoa narcisista. A identidade dele é ser grandioso ou grandiosa, ser perfeito. Além disso, embora busque constantemente essa admiração e a validação de ser essa pessoa, irmão, que é superior aos outros, ele é uma pessoa que realmente vive insatisfeito. E ao longo do prazo ele vai se desenvolvendo esta enfermidade ao ponto dele não mais aceitar que ninguém fale sobre tratamento com ele. Conviver com essas pessoas, irmão, pode levar a nós mesmos que estamos aqui, a uma variedade de problemas emocionais, psicológicos, inclusive de alta estima, vai jogar a tua estima lá no chão. Vai gerar em você ansiedade, vai gerar em você depressão, vai gerar em você até um alto transtorno de estresse pós-traumático. O que é estresse pós-traumático? Quando a pessoa sofre um trauma e ela pega um estresse por aquele trauma. Foi aquilo que eu já falei no começo. Só de ouvir o barulho do carro, os passos da pessoa, a pessoa já entra em pânico. Isso é um processo de estresse pós-traumático, irmão. A pessoa já entra até tremendo, começa a tremer. Entra em pânico. Então o narcisista, irmão, pode fazer com que a pessoa sinta-se constantemente inadequada, desvalorizada, insegura para fazer qualquer tipo de coisa. Por quê? Ela só quer te colocar para baixo. Além disso, os comportamentos manipuladores desses indivíduos que são narcisistas pode levar os sentimentos, irmão, de raiva, de ressentimento, de frustração, de perca. Nesse caso, irmão, a orientação que hoje o Senhor colocou no meu coração quando eu fui orar é essa: a busca de uma alta ajuda profissional, aonde pode ser benéfico para você lidar com os efeitos psicológicos desse abuso que você também está sofrendo e ver se a pessoa também desperta para ir buscar o tratamento. A terapia pode ajudar a pessoa a se recuperar emocionalmente, a se levantar novamente e se reerguer dessa relação tóxica que você está inserida. E é mais fácil tratar, irmão, nós, do que o próprio indivíduo em si que não aceita que é enfermo. Ele está ali só para manipular. Ele está ali só para comandar. Então, irmão, se o narcisista que você está convivendo, ele não aceita, né? Ele não quer tratamento, busque tratamento. Vá você buscar um psicólogo. Vá você buscar um psicoterapeuta. Vá você buscar um psiquiatra. Se trate. Busque uma orientação no ministério sobre o teu relacionamento. Não fique debaixo de abuso de homem, nem homem debaixo de abuso de mulher. Ame-se. Ame-se a si próprio. Primeiramente, põe as suas vontades. E depois, sim, em conjunto, em comunhão, se ele se acertar e se ela se acertar, vocês vão buscar junto. Mas se ele não aceita, se ela não aceita, você precisa urgentemente correr atrás de uma solução para a tua vida. É o conselho sobre esta parte. Essas são as orientações. Deus seja louvado. Amém.
Irmãos, eu espero que esse vídeo, né, foi um vídeo de 1 hora e quase 10 minutos, né, irmãos? Mas é um vídeo, irmãos, que vai ajudar muita gente, irmãos. Vai ajudar muita gente, tanto a nossa querida Irmandade, quanto pessoas que não é crente, que são de outras denominações. Vai ajudar grandemente. Peço para a nossa querida Irmandade compartilhar. Com certeza você conhece alguém que tem, né, esse comportamento em sua casa. Irmãs que estão sofrendo, filhos que estão sofrendo com os pais, né? E vice-versa também, viu, irmãos? Pais que estão sofrendo com os filhos. E vice-versa, não é só porque é pai, não, irmãos. Irmãos, estava conversando com a nossa irmã, né? Psicoterapeuta, irmãos. Veja bem, ela falou que isso é um mal que está no Brasil. Está pegando as famílias. Crise de ansiedade, depressão, né? Pessoas que eles mesmos não se valorizam, acham que eles são nada, né? Uma baixa estima, né, irmãos? Então, irmãos, vamos compartilhar. Deus abençoe a todos. Se você chegou até o final, ouvindo, né, o que Deus deu para o nosso irmão Tomazelli. Irmão Tomazelli, Deus abençoe grandemente o irmão por esta parte. Não sei se o irmão sabe, mas nós estamos aqui numa parceria com a nossa querida irmã Sheila Tourino, referente a isso mesmo, irmãos. Ajudar a nossa querida Irmandade, e não é só a nossa querida Irmandade que quiser procurar a nossa irmã Sheila Torino, mas pessoas também, né, de outras denominações, pessoas que não são crentes, né, irmãos? Vou colocar 2 depoimentos por semana, né? Segunda e sexta-feira, tá bom, irmãos? Me despeço aqui de todos vocês. E saúdam seus parentes, seus filhos, filhas, primos, primas, irmãos, irmãs, com a santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Compartilhe e dê um joinha, viu? O YouTube manda para mais pessoas. Fique com Deus, queridos.